Bom, a gente volta a falar sobre a guerra na Ucrânia e agora numa conversa sobre o poderio nuclear da Rússia. Esse é um assunto que tem voltado aqui à programação da Band News FM desde que a gente começou essa cobertura intensa. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com a doutora em Estudos Estratégicos Internacionais, Lalessiane Piccoli, diretora de pesquisa do ISAP, Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Professora, muito obrigada por nos atender, seja bem-vinda. Imagina, muito obrigada, Gabi, muito obrigada, Coutinho, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, professora, quero falar bastante sobre a sua especialidade, né, que é a política de defesa e nuclear da Rússia. A gente já falou várias vezes aqui nessa cobertura sobre o potencial nuclear que a Rússia tem, o poderio nuclear que a Rússia tem, que é o maior do mundo. Eu quero entender com a senhora o que significa esse poderio todo e se a senhora acha que é improvável que ele seja usado nessa guerra. Então, eu acredito que é importante a gente entender, em primeiro lugar, o que significa, né, porque eu acho que foi uma fala que assustou e chamou a atenção de todos, né, a fala do presidente Putin, quando ele coloca, então, as forças nucleares russas em modo especial de prontidão. O que significa isso? O que os especialistas, os pesquisadores entendem que significa isso? Até porque não há muita clareza dentro da doutrina militar da Rússia de quais seriam as etapas. Todas as doutrinas militares e as doutrinas nucleares dos países, né, especialmente dos detentores de armas nucleares, como Estados Unidos, Rússia, China, possuem um escalonamento, digamos assim, do nível de ameaças, onde eles vão aumentando, então, o modo de prontidão das suas armas. No caso da Rússia, a gente entende que, em tempos de paz, não se pode fisicamente transmitir uma ordem de lançamento dos sistemas de mísseis. E daí, a gente está falando na chamada tríade nuclear, que é o que dá essas garantias de ataque. Mas depois eu vou orientar e indicar o que está especificamente relacionado à Ucrânia hoje e o porquê que também chama a atenção. Então, a gente vai ter essa fala do Putin que a gente pode abrir em duas frentes. Então, como em tempos de paz, então fisicamente não se pode lançar esses armamentos. É como se os circuitos elétricos, digamos assim, desses armamentos, eles estivessem desligados, desconectados. Mas, claro, se um sistema de radar de detecção avançado ele detecta um ataque, ou se a Rússia acredita ter entrado num período de ameaça, a autoridade do Comando Nacional, então, coloca em situação de funcionamento, conectando, né, dando a ordem de prontidão, né, e podendo, então, atender ao recebimento de uma ordem de lançamento. Claro, existem protocolos que protegem esses sistemas em caso de decapitação ou, né, uma série de outras situações que podem se colocar. O que chama atenção também, né, é que então essas forças, nesse regime especial de prontidão, elas acabam ficando menos vulneráveis a um primeiro ataque, né, a receber um primeiro ataque do oponente. E daqui, aí eu gosto sempre de chamar a atenção que, ao que me conste, esse regime ele foi posto em prática em 1983, quando a gente teve sobreposição de duas operações militares, ainda na época da Guerra Fria, onde havia uma suspeita dos soviéticos de que as forças da OTAN poderiam atacar nuclearmente a União Soviética, a partir de um exercício militar de fins nucleares que estava sendo desenvolvido, que estava sendo levado a cabo no território europeu. Mas então, para explicar o que hoje representa isso, essa prontidão das forças, aí a gente precisa analisar em dois níveis. Num nível estratégico, onde nós estamos falando, como eu disse, de tríade nuclear e de armas convencionais de alcance estratégico, e num nível tático. E daí a gente faz referência aos sistemas de armas de uso dual. O primeiro, ele vai enviar um ataque à OTAN, ele vai enviar um recado aos membros da OTAN, tá? Ele é direcionado a esse escopo mais estratégico, tá? Então ele principalmente ele vem depois que países membros da OTAN
eles começam a dar apoio militar às forças ucranianas. Né? Só que é sabido que o uso de armas estratégicas nucleares estratégicas a nível mundial representaria o fim da civilização. E a racionalidade acreditamos, né, que a racionalidade do governo russo não levaria a cabo uma situação tão catastrófica assim. Até porque o conflito hoje ele está circunscrito entre forças ucranianas e russas. Né? Vale lembrar, tanto o presidente americano Joe Biden, como agora recentemente o Boris Johnson do Reino Unido, eles já deixaram claro de que as forças da OTAN elas só vão entrar no conflito caso haja uma agressão a países da OTAN. Eles não vão dispor de forças para lutar ao lado dos ucranianos, em território ucraniano, contra os russos. E um segundo ponto seria essa intimidação direta à Ucrânia. E daí a gente precisa analisar esses sistemas de armas, né? A gente traz para a operacionalização dessa análise os sistemas de armas que estão sendo usados dentro do território. E chama atenção um sistema chamado Iskander, que até vendo os vídeos de recentes ataques a torres de televisão e outros locais dentro do território ucraniano, acredita-se que seja esse o sistema, né, dado a força do ataque, que seja esse o sistema que está sendo utilizado. Esse sistema, ele pode ser, que é o sistema Iskander, ele pode ser utilizado tanto com armas convencionais, quanto com armas nucleares. Ele possui duas versões, uma vai lançar mísseis balísticos de teatro, ou mísseis balísticos de curto alcance, e a outra versão vai lançar mísseis de cruzeiro com até cerca de 500 quilômetros de alcance, mais ou menos. E nesse sentido, o que Moscou quer é forçar a Ucrânia à mesa de negociação, dada essa indefinição do uso das cargas, né? E então, essa solicitação, essa demanda do Putin de colocar as forças nucleares em alerta, ela vem justamente depois de países europeus, né, como a Alemanha, como eu disse anteriormente, anunciar envio de auxílio à Ucrânia, né? E, claro, agora, com o andar das negociações que já iniciam entre as duas delegações de russos e ucranianos, né, na fronteira do Belarus, acredita-se que não haverá um maior escalonamento nesse sentido. Sim, acredita-se que a contar da resistência do exército ucraniano, possa haver um aumento da força militar inferida pelos russos, né? Mas acredita-se que o escalonamento do conflito a nível nuclear ele ficará somente na narrativa. Professora, antes de a gente avançar, se a senhora puder só nos explicar brevemente o que é a tríade nuclear que a senhora mencionou. Desculpa. Então, a tríade nuclear, ela é composta por 3 veículos, porque é sempre interessante a gente pensar que são várias etapas, né, para a gente ter uma potência ou ter um Estado que tenha uma capacidade nuclear a nível estratégico. Então, uma das etapas é o desenvolvimento de armas de ogivas nucleares. Um outro passo é o desenvolvimento de sistemas de entregas dessas armas nucleares, né? E esses sistemas de entregas é o que formam a chamada tríade nuclear, que é formada por mísseis balísticos intercontinentais, que seria o vetor terrestre, então, desses veículos de entrega, por bombardeiros estratégicos, que então seria o vetor aéreo desses sistemas, e por mísseis balísticos intercontinentais alocados em submarinos, que seria, então, comporia o vetor marítimo, então, da tríade, né? Então, a dispersão desses sistemas, ela é o que garante, né, a lógica do que a gente chama de dissuasão nuclear e que vai, então, garantir ao que a gente conhece a estabilidade estratégica. E como é que se dá, então, essa dissuasão nuclear, né? E daí a gente remete a todos aqueles conceitos e a todas aquelas análises e tudo que foi estudado durante o período da Guerra Fria. Ela é garantida a partir da mútua destruição assegurada, ou seja, eu não realizo um ataque ao meu oponente porque eu sei que
este meu oponente tem uma capacidade de ataque igual ou superior a mim, que ele utilizará como resposta. Então, há um primeiro ataque, eu tenho um segundo ataque de igual ou maior resposta garantido. Professora, você disse agora há pouco que acha, acredita, né, e por que acredita que deve ficar justamente na narrativa, essa ameaça da Rússia. Há um entendimento mundial desde, se eu não me engano, 1949, né, porque o último ataque nuclear que nós tivemos foi Hiroshima e depois, 3 dias depois, Nagasaki, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos sobre o Japão. Em 1949, os Estados Unidos deixam de ter a hegemonia com relação à arma nuclear. E a partir de então, o mundo acredita que, tendo pelo menos dois lados com arma nuclear, ninguém vai querer usar. E aí eu vou para a pergunta recorrente aqui dos nossos ouvintes. Qual a capacidade de destruição dessas bombas nucleares? Significaria o fim da Europa? Significaria o fim da Rússia? E até, né, a gente pode perguntar se é contraproducente, né? Justamente por essa geografia, se é contraproducente, né? Porque a Ucrânia está próxima, né, da Rússia, se seria arriscado para a Rússia usar em território ucraniano. Sim, e aí eu acredito, desculpa, eu acabei me sobrepondo na tua fala, Gabi, mas aqui a gente precisa analisar dois pontos, né? Qual a capacidade, então, qual o alcance dos estragos que poderiam ser causados por armas nucleares. A considerar as armas nucleares sob domínio, né, as armas nucleares que possuem tanto Estados Unidos quanto Rússia, seria uma catástrofe global, né? Existem estudos ainda datados da década de 80, da década de 70, que mostra que, se efetivamente usados os arsenais nucleares de ambas as partes, a gente poderia, o mundo entraria naquilo que eles chamam de inverno nuclear, né? A nuvem nuclear que cobriria os espaços, ela seria tão densa, né, que geraria toda uma cadeia de desenvolvimento de cenários onde se inibiria a entrada da luz do Sol na Terra, e aí a gente teria uma situação realmente de catástrofe civilizacional, né? Então, a gente acredita que não seja esse o caso, que até porque a Rússia hoje ela não está em guerra contra a OTAN ou contra os Estados Unidos, né? Um outro ponto que também a gente precisa considerar é que hoje as potências, e daí eu falo não somente em Rússia, mas também em Estados Unidos e China, vêm desenvolvendo certos armamentos com uma tecnologia que a gente chama uma tecnologia de armas convencionais estratégicas, ou seja, há uma possibilidade de ataque, né, com armamento convencional e cujo o alcance ou os danos causados, eles teriam a mesma, um equiparado, digamos assim, às armas nucleares, só que sem ter toda essa questão do custo, né, de tu colocar uma nuvem de poeira nuclear sobre o mundo. Uma outra questão, e que daí eu queria chamar a atenção, é que o porquê a Rússia, e que muitas vezes quando a gente busca nas raízes, né, para entender o que está acontecendo e por que a Rússia tomou essa decisão de invadir o conflito, e aqui de nenhuma maneira eu quero defender essa invasão da Rússia, mas sim a gente tenta buscar explicações, né, que tragam para a sociedade, né, a compreensão do que passa nessa lógica das relações entre os países, é que a Rússia vem, então, reiterando por diversas vezes, vem pontuando em todos os seus documentos de defesa, vem pontuando em vários pronunciamentos, né, e isso não é recente, isso vem desde os anos 2000, né, de que ela se sente ameaçada pela expansão da OTAN no território europeu e pela aproximação da OTAN às suas fronteiras.
né? E daí a Ucrânia, ela chega, ela é o ápice, então, desse descontentamento russo com as políticas ocidentais de proximidade. Só que, para além dessa questão política, né, e que daí a gente vê em alguns discursos do Putin ele dizendo que o Ocidente está a cruzar as linhas vermelhas para a Rússia, e o Ocidente cruzou aquela que ele considerava a linha vermelha. Para além desse discurso político de entrada na OTAN, a gente precisa entender, em termos estratégicos, o que isso representa. Representa alocar sistemas militares muito próximo das fronteiras da Rússia. E daí a gente tem que fazer uma relação entre a localização geográfica, a questão de tempo, né, a proximidade dessas armas do território da Rússia e o tempo que leva, então, um míssil ou um sistema de ataque para atingir o território da Rússia. E isso, como quando a gente estuda em detalhes, a gente vê que quanto mais próximo das fronteiras, mais difícil fica a capacidade de resposta de Moscou, né? Porque não teria tempo hábil, tempo suficiente para gerenciar o seu armamento e responder a um eventual primeiro ataque. Entra em pauta também todo o desenvolvimento de um sistema chamado um sistema de antimísseis balísticos que está operante, algumas partes desse sistema já está operante em território europeu, na Polônia e na Romênia. Ele é um projeto dos Estados Unidos e a partir de 2008 ele passa a ser um projeto conjunto com os pares europeus. E o que acontece, né? Então, é todo um sistema de desenvolvimento de proteção da construção de como se fosse um guarda-chuva para proteger os pares europeus de eventuais ataques. E a Rússia diz que colocando esse sistema em funcionamento e trazendo esse sistema cada vez mais próximo às suas fronteiras, a sua capacidade de resposta, né, e que como eu falei, como eu expliquei, é o que vai garantir essa lógica da dissuasão nuclear, ela fica minada, né, ou seja, ela fica prejudicada. A Rússia perde a sua capacidade de segundo ataque, a Rússia perde a sua capacidade de resposta. Então também tem isso, e ainda em relação a esse sistema, o que gerenciava toda essa lógica dessa estabilidade estratégica era um tratado chamado Tratado Anti-Defesas Antimísseis, né, que é o Tratado ABM, que foi denunciado pelos Estados Unidos em 2001, né, logo após o ataque, ao ataque do 11 de setembro, e os Estados Unidos, então, dizem que eles precisam desenvolver para defender, né, o seu território de eventuais, tanto o seu território quanto os aliados, de eventuais ataques vindos de outros estados, como o Irã e como Coreia do Norte. Professora Larlesiane Piccoli, doutora em Estudos Estratégicos Internacionais, diretora de pesquisa do ISAP, que é o Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Muito obrigado, uma boa tarde, bom restinho aí de feriado. Muito obrigada a vocês, uma boa tarde a todos, até a próxima. Até.